dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é dia 30 de outubro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 9, o nono capítulo do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Então vamos fazer a leitura do nono capítulo do segundo livro de Samuel, também chamado segundo livro de Reis. E neste capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre a generosidade do rei Saul ali com o filho de Jonatas, né? Por quê? Porque Saul, aliás, o rei Davi e também Jonatas, eles tinham um pacto ali que caso se o rei Davi fosse proclamado rei e Jonatas estivesse morto, então que Davi iria cuidar ali dos herdeiros, iria cuidar ali da descendência, ali dos descendentes ali de Jonatas. E se fosse o contrário, se no caso o rei Davi viesse a morrer e Jonatas fosse considerado ali, fosse proclamado rei, então Jonatas iria cuidar ali de todos os herdeiros, de toda a descendência do rei Davi. Então nós vamos falar um pouco sobre a generosidade, também vamos falar sobre Mefibosete, que foi o único herdeiro ali, né, o único herdeiro de Jonatas e também de Saul, o único que ficou vivo ali da casa de Saul. Porque quando Saul foi morto juntamente com seus filhos, né? E então só ficou Mefibosete, que era um menino, né? Quando Jonatas, no caso, foi morto e também Saul, ele era um menino de 5 anos e uma das babás, né? Tentou salvar, tentou fugir ali com Mefibosete, né? E Mefibosete acabou caindo e quebrando as duas pernas. Então ele ficou aleijado ali das duas pernas, né? Lembrando que naquela época não existia hospital, não existia médico, né? Então o menino acabou ficando aleijado, né? E quando adulto é que Davi vai descobrir, né, que existe ali um herdeiro, existe ali um descendente da casa de Saul, da casa de Jonatas. Então é disso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Mas antes aí já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar esse trabalho para mais e mais pessoas, sempre levando motivação, alegria, paz espiritual, riqueza e sabedoria para deixar sempre a vida das pessoas mais leve e mais suave. Então se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, pois assim você vai estar nos ajudando e muito, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes pense nisso. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá está acontecendo exatamente agora, neste momento presente. Você não tem como viver no seu passado, pois o seu passado sempre vai te trazer muita dor, muito sofrimento e muita depressão. Você não tem também como viver no seu futuro, pois o futuro traz ansiedade, traz angústia e vai fazer você sofrer muito. Então você só pode viver no momento presente. Então tudo que acontece, tudo que aconteceu e tudo que acontecerá está acontecendo exatamente agora. O tempo é só um truque da mente. O tempo é só um truque da mente para não deixar você fazer aquilo que você tem que fazer hoje. Então as pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas que nunca deixam nada para amanhã. Tudo que tem que ser feito hoje vai ser feito hoje, tem que ser feito hoje e você precisa fazer hoje. Você não pode procrastinar, você não pode empurrar com a barriga, você não pode ficar brincando com a sua vida, né? Tudo que você tem que fazer, tudo que você precisa fazer, faça exatamente hoje, pois não existe amanhã e muito menos o ontem. Tudo é somente o hoje. Então, com essas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje. E para isso, vamos aqui, vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui no 10º livro, né? Lembrando que são 66 livros, né? Então, vamos abrir aqui no 10º livro, né? E vamos
fazer a leitura então do 9º capítulo aqui do livro de Samuel. Este é um capítulo curto, né? Ele tem apenas 13 versículos, né? 13 versículos. Então, segundo livro de Samuel. E se você quiser obter mais conhecimento, quiser obter mais sabedoria para deixar sua vida mais suave, eu recomendo que você assista aí os vídeos da nossa playlist chamada Segunda Samuel, perfeito? Aqui você vai encontrar, lá você vai encontrar muita sabedoria e muito conhecimento para deixar sua vida mais e mais suave, perfeito? Então, vamos começar aqui? Vamos começar aqui a leitura do capítulo 9 do segundo livro de Samuel, também chamado segundo livro de Reis, perfeito? Então, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: E Davi disse, ou seja, depois que Davi, ele já havia sido, depois que Davi já havia sido proclamado rei sobre as terras de Judá e também sobre toda Israel, Então Davi ali, ele já como rei supremo ali de todo o povo de Israel, Então ele diz, há ainda algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrar a minha bondade por causa de Jonatas. Então ele pergunta ali, para os seus servos, para as pessoas que estavam ali com ele, ele pergunta se existia algum descendente, se existia algum herdeiro ainda da casa de Saul, para que ele pudesse mostrar a bondade e a generosidade que ele tinha por causa de Jonatas, Jonatas, que era o filho de Saul, com o qual lá na juventude eles fizeram um pacto, ele com Davi, eles fizeram um pacto ali de que um sempre iria proteger os filhos, a casa, a família do outro, Perfeito? Então, por isso que Davi, depois que ele já se proclamou rei, depois que ele está ali no trono de Israel, então ele procura saber se existe algum descendente, se existe algum herdeiro ali da casa de Saul, por causa de Jonatas, Versículo 2: E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba, e quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: Tu és Ziba? E ele disse: Teu servo sou eu, Senhor, eu sou seu servo. Então, ele descobriu ali, através dos seus servos, Davi descobriu que existia ali um servo vivo ainda da casa de Saul, chamado Ziba, Então ele mandou buscar esse servo para saber se ele tinha conhecimento de algum herdeiro ali da casa de Saul ainda vivo. Versículo 3: E o rei disse: Não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? Então Davi pergunta ali para aquele servo, para Ziba, se existia algum vivo ainda da casa de Saul para que ele pudesse mostrar a bondade ali de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. Então Ziba respondeu ali para Davi, dizendo que Jonatas, tinha um filho que era aleijado dos seus pés. E o rei disse a ele: Onde está ele? E Ziba disse ao rei: Eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lor-debar. Então Ziba disse ao rei, o rei disse: Onde ele está? Perguntou ali onde estava. No caso, este filho vivo ali de Jonatas é exatamente Mefibosete, aquele menino que a babá tentou fugir com ele depois que ficou sabendo que o rei Saul havia morrido, o rei e os seus filhos haviam morrido em batalha, e que certamente, todos ali da casa de Saul seriam mortos, perfeito? Então ela tentou fugir com o menino caiu e quebrou as duas pernas, Então o Ziba diz ali para Davi, que no caso Mefibosete está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lor-debar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Ló-debar. Então o rei Davi mandou buscar aquele menino, que estava no caso escondido na casa de Maqui, na cidade de Ló-debar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi,
ele caiu sobre a sua face e fez reverência, né? Porque existia um temor ali, no caso Mefibosete não sabia qual seria ali a reação de Davi, se ele iria querer, no caso, eliminar o descendente ali de Jonatas, né? Porque ele poderia ser um dos herdeiros ali de Saul, né? E poderia, no caso, reclamar ainda o trono, né? De Israel, perfeito? Então, ele chegou, ele foi, no caso Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, né? E quando ele veio, ele caiu sobre a sua face e fez reverência ao rei Davi. E Davi disse, Mefibosete, e ele respondeu, eis aqui o teu servo. E Davi disse então, Mefibosete, né? E ele respondeu, eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele, não temas, não tenha medo, porquanto certamente eu te mostrarei bondade por causa de Jonatas. Então Davi disse para ele, não tenha medo, pois eu vou te mostrar bondade por causa do seu pai Jonatas. E te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Então Davi diz aqui para Mefibosete, olha, não tenha medo, né? Não tenha medo, né? Pois eu te mostrarei bondade por causa do teu pai Jonatas, e te restituirei todas as terras do rei Saul, né? Que era, no caso, o vô, né? O vô aqui de Mefibosete, pai de Jonatas. E você comerá pão na minha mesa, a minha mesa, continuamente. Então Davi está dizendo aqui para que Mefibosete não ter medo, né? Que ele vai restituir todas as terras ali, que no caso era do rei Saul, passarão a serem, todas as terras ali do rei Saul, passarão a ser de Mefibosete. Mefibosete vai estar sentado à mesa do rei Davi continuamente. Versículo 8: E ele se curvou e disse, o que é o teu servo, para que olhes para um cão morto, como eu sou. Então Mefibosete se achava um cão morto, se achava um inútil ali, por ele ser aleijado, perfeito? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse, eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Então Davi chama Ziba ali e diz para ele que restituiu todas as terras que eram do rei Saul e deu para Mefibosete, né? Para Mefibosete tudo que era ali do rei Saul. Versículo 10: Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer, mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então, o rei Davi deixa ali bem claro que os filhos de Ziba e também os seus servos vão cultivar as terras de Mefibosete e vão trazer os frutos da terra para que o mestre dele, ou seja, Mefibosete, possa se alimentar. Porém, Mefibosete sempre vai comer pão à mesa com o rei Saul. Né? E Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, e todos eles iriam trabalhar ali para ele se alimentar, para eles terem o que comer. Todos eles iriam trabalhar nas terras de Mefibosete, né, que eram as terras de Saul, para que eles pudessem comer e para que eles pudessem também trazer os frutos da terra para o seu mestre, no caso Mefibosete. Então todos eles iriam passar a ser servos, iriam servir a Mefibosete. Então disse Ziba ao rei, segundo tudo o que o meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Então Mefibosete concordou ali com tudo o que o rei Davi havia falado, e ele se pôs à disposição para ser servo ali de Mefibosete, tanto ele como os seus filhos e os servos que ele tinha, no caso 15 filhos e 20 servos. Versículo 12: E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Então Mefibosete, ele tinha um filho moço, mesmo ele sendo aleijado, ele tinha um filho moço chamado Mica, né? Chamado Mica. E todos que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Então todos os filhos de Mica e também os servos de Mica se tornaram servos então de Mefibosete. Então os 15 filhos de Ziba e também os 20
20 servos de Ziba, então todos eles se tornaram servos de Mefibosete e todos eles trabalhavam ali nas terras, né? Nas terras herdadas ali de Mefibosete, herdadas do rei Saul e também de Jonatas, o filho do rei Saul. Versículo 13, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, como eu disse, é um capítulo curto, apenas com 13 versículos. Assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Então Mefibosete morou ali, né? Morou todo o resto da sua vida ali em Jerusalém, e ele sempre habitou ali a casa do rei, enquanto o rei Davi foi vivo, né? Então ele sempre habitou ali na casa do rei Davi. Então este era o pacto que no caso Davi tinha com Jonatas, né? Que um havia jurado para o outro que caso Jonatas fosse proclamado rei, então Jonatas iria proteger toda a família, todos os herdeiros, né, ali de toda a descendência de Davi, perfeito? E como Davi foi o homem que se tornou rei, né, porque eles fizeram esse pacto, eles eram moços, eles eram muito jovens, né, eles eram ainda adolescentes, então eles fizeram esse pacto, por quê? Porque a alma de Jonatas amou a alma de Davi desde quando eles se encontraram, então eles se amavam muito, né? E Davi sempre admirou e sempre respeitou esse amor que Jonatas tinha por ele, perfeito? Então eles fizeram esse pacto. E como Davi se tornou o rei, né? E não Jonatas, né? Pois Jonatas morreu em batalha. Então Davi, ele tinha a incumbência, né? De cumprir com o seu compromisso, com o seu juramento de proteger, no caso, a família ali de Jonatas, né? E o único descendente ali de Saul e de Jonatas era Mefibosete. Então ele levou Mefibosete para dentro da sua casa e ali Mefibosete comia do pão à mesa, sentado à mesa do rei Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 9 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muito conhecimento e sabedoria para você. Então meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final do nosso vídeo, que Deus abençoe sua vida também, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, não importa, de onde você estiver assistindo a esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu joinha, a mãozinha ali de positivo. Agindo assim, você vai estar nos ajudando também. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!